Louvado seja o Senhor. Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, abra lá em Efésios no capítulo 4, verso 1. Efésios, capítulo 4, verso 1. Obrigado, Rony. Deus te abençoe, meu irmão. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1. Eu quero ler o verso 1, o 2 e o 3, mas eu quero me apegar mais ao final do verso 1. E essa mensagem, na verdade, esse trecho que nós vamos ler, está girando em torno daquilo que fala no final do verso 1. E eu quero me apegar a este final também, mas eu quero mostrar tudo que está ao redor desse chamado que Paulo faz à igreja. Todos acharam Efésios capítulo 4, verso 1? Amém? A palavra do Senhor diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glória a Deus. Senhor, pedimos a Tua palavra sobre nós, não só a palavra que está escrita e que nós lemos, mas a Tua palavra viva como ela é, para penetrar no nosso coração e ativar, Senhor, verdades espirituais que precisam ser ativadas em nós. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que sairemos daqui, Senhor, dando uma resposta assertiva, uma resposta correta, para aquilo que o Senhor está nos chamando para viver hoje, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que a Tua palavra faça em nós todo efeito que ela precisa fazer. Glória a Deus. Amém, gente? Louvado seja o Senhor. Vou refazer a leitura agora numa outra versão, que eu particularmente desse trecho gosto mais. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu quero pegar algumas palavras-chave dessa mensagem, que a gente vê primeiro no versículo 1, chamado e vocação. Vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados. Então nós temos duas palavras aqui que a gente já começa a trabalhar nelas. Primeiro, vocação e chamado, elas podem até ser traduzidas de uma mesma forma e podem ser vistas com o mesmo sentido, com o mesmo significado. Mas eu quero aqui trazer de alguma forma, uma pequena diferença entre elas aqui, ou mostrar qual é a ligação que há entre elas, de maneira que a gente possa entender que não estamos falando da mesma coisa. Porque a vocação fala do dom, e o chamado fala da missão que nós carregamos. Então a vocação, eu por exemplo, eu sou empresário por formação, por ser administrador de empresas por formação, mas sou pastor por vocação. Sou vocacionado para ser pastor. Fui chamado por Deus também para isso. Então há uma vocação em mim para o ensino da palavra, há uma vocação em mim que eu preciso exercer e aos poucos ir aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais, que é estar aqui ocupando esse lugar que agora falo. Mas também tenho um chamado, uma missão da parte de Deus para esses dias. Qual que é o meu chamado? Pastorear a igreja Comunidade de Discípulos. Então essa é a minha missão para esses dias. Há uma missão para a minha vida toda que está ligada a essa missão, mas eu não quero entrar nesse mérito, eu só quero trazer aqui a diferença entre uma coisa e outra. Talvez a pessoa possa ter uma missão, ajudar pessoas carentes, pessoas em estado de necessidade, seja qualquer que seja, que vamos dizer que tenham necessidades físicas, de saúde, ou tenha necessidades de bens materiais, enfim. A pessoa ela tem um chamado, ajudar aquele que precisa. Mas ela precisa ter também uma vocação, ela precisa ter um dom que ajude ela a exercer esse chamado, essa missão. E o Senhor não nos dá um chamado sem que antes também nos dê toda a ferramenta que a gente precisa para cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. O Senhor não dá nenhum chamado que Ele não possa suprir na nossa vida todo o arsenal que nós precisamos para batalhar nessa guerra. Vocês estão comigo?
O Senhor, quando nos chama, apesar de muitas vezes parecer que Ele chamou a pessoa errada, Ele não chamou. A gente pode imaginar que a gente não está pronto, mas dando o nosso passo de fé em resposta ao chamado de Deus, Ele também mostra que nós temos uma vocação que precisa ser ativada a partir do momento que nós começamos a trabalhar. Moisés falou para o Senhor, na versão Daniel Pires Martins, Almeida e atualizada, Daniel Pires Martins, revista e atualizada, pela pastora Priscila, como diz o adendo do Cláudio. Na minha versão, Moisés, quando Deus chama ele, ele fala bem assim: Senhor, o Senhor errou de endereço. Moisés, eu quero te levantar como libertador, você vai tirar esse povo da escravidão. Ele fala assim: não, Senhor, eu acho que o Senhor errou de pessoa. Eu tenho uma língua pesada, eu não sou capaz de realizar essa obra. Como que eu vou falar para as pessoas se eu tenho uma língua pesada? Então o Senhor foi, e de várias formas vocês conhecem a história, foi mostrando para ele que Deus estava com ele, que ele não iria sozinho, que ele ia conseguir cumprir aquele chamado, e que toda a munição que ele precisava para guerrear aquela guerra, estava já disponível no mundo espiritual, e que o Senhor estava liberando isso na vida dele, a partir daquele passo de fé que ele desse em cumprir o chamado dele. E toda a vocação que Moisés precisava, ele tinha recebido já. E eu não quero nem chamar a atenção de vocês para esse personagem agora, nesse momento da mensagem, porque nós vamos falar aqui principalmente de outros dois, mas eu percebo que há uma semelhança dele com José, do Egito, e com Davi, que todos eles foram treinados durante um tempo para cumprir o chamado que Deus tinha para eles. E qual que é o apelo que Efésios capítulo 4 faz a cada um de nós? Viva de maneira digna da vocação em que vocês foram chamados. Eu, prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados. Isso significa que agora eu não vou mais viver de qualquer forma, eu não vou mais viver como quem não tem uma missão, eu não vou mais viver como quem não tem um chamado, uma vocação. Mas agora eu passo a viver em resposta daquilo que o Senhor já me chamou para fazer, ainda que eu não esteja fazendo. E é isso que eu acho curioso, que eu acho engraçado, que eu acho dinâmico na palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, e não a líderes de igreja. Ele não está escrevendo para irmãos que já ocupavam cargos de liderança, porque ele tem cartas que são destinadas a esses homens. Ele escreveu a Timóteo, ele escreveu a Tito, ele escreveu a Filemon, ele escreveu a homens, mas aqui ele está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para um povo, ele está escrevendo para um corpo, para uma família de fé. E quando ele escreve para essas pessoas, mesmo que elas ainda não estejam ocupando um lugar no corpo, mesmo que elas ainda não estejam exercendo um ministério, o apóstolo Paulo faz um convite: vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados para viver. Mas apóstolo Paulo, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não tenho nenhum cargo. Primeiro que vocação e chamado nem sempre está ligado aos 5 ministérios. Pode ser que ao desenvolver o seu chamado, você chegue em alguns desses 5 ministérios, porque isso é coerente. Mas chamado e missão, muitas vezes não precisa nem de um óleo na cabeça sendo derramado diante de uma igreja. Chamado e missão muitas vezes não precisa de alguém declarando diante de todos que você vai ser agora o responsável por isso ou por aquilo. Chamado é aquilo que arde no nosso coração, é a demanda que quando existe no mundo natural, você percebe que aquilo entristece o coração de Deus no espiritual, e você fala: eu preciso dar uma resposta a essa situação, porque isso mexe comigo. Se eu puder dar uma dica para você de como você descobre qual é a sua vocação e o seu chamado, uma delas é essa: o que te faz chorar? O que é um problema que não é seu que te faz chorar? Sabe que alguns de nós somos mais envolvidos com assuntos políticos, por exemplo, né? Só dando um exemplo aqui. Mas nós não somos políticos. Mas você percebe que alguns irmãos gostam mais de debater sobre esse assunto, que gostam mais de falar sobre isso, e se indignam mais pelas coisas erradas que existem na política. Talvez você tenha uma vocação para isso. Talvez você seja chamado por Deus para ocupar um lugar no governo. Glória a Deus. Talvez quando você sabe que alguém fez mal para uma criança, isso deixa você muito indignado. E você chora, e você se entristece, você sente até uma ira dentro de você por alguém que fez mal para uma criança. Talvez o seu chamado esteja ligado a isso, a trazer proteção a crianças vulneráveis. O nosso chamado está completamente ligado
àquilo que mexe com o que há dentro de nós. Há dentro de cada um de nós já uma resposta para alguma coisa nessa terra. E nós precisamos entender que essa vocação e esse chamado é uma vocação e um chamado de Deus para nós, não é do homem para nós. E se há uma vocação de Deus para nós, eu preciso dar uma resposta e viver da maneira digna da vocação que fui chamado. Vamos tentar entender o que é isso. Então agora vamos usar aqui outro exemplo. Eu estou sendo bem pedagógico, espero que os irmãos estejam comigo aqui na palavra, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Olha só, eu, por exemplo, fui chamado para o ministério pastoral aos 26 anos. Foi quando derramaram óleo sobre a minha cabeça diante da igreja, a igreja confirmou, e todos ali aprovaram aquela unção derramada sobre a minha cabeça, concordaram, ninguém se opôs, e ali fui levantado então para o ministério pastoral. Mas eu era chamado de pastor com 25 anos, fui ungido com 26, mas com 25, com 24, com 23 anos, muitos irmãos já me chamavam de pastor, porque a minha posição dentro do corpo de Cristo era de pastoreio antes de ser um pastor. Eu era alguém que exercia cuidado, liderança e ensino sobre a igreja. Eu era alguém que estava preocupado com o treinamento dos irmãos. Isso é viver da maneira digna da vocação em que você foi chamado. Você começa a viver antes aquilo que você ainda não está exercendo, mas foi chamado para exercer. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Por isso nós precisamos entender que quando nós vivemos de acordo com a maneira que a gente foi chamado, de acordo com a vocação que nós somos chamados, assim também nós vamos dar uma resposta que vai nos levar para este lugar. Porque um dia Deus colocou no meu coração, eu tinha 4 anos, Deus falou comigo, Deus colocou um sonho no meu coração: você vai pastorear o meu povo, você vai liderar parte da minha igreja, eu estou te dando para a igreja, eu estou te oferecendo para os irmãos, a sua vida será para eles. E aí eu glorifiquei a Deus por aquilo, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo criança, eu entendi, aquilo penetrou no meu coração, e desde os meus 4 anos de idade eu falava: eu vou ser pastor. É a vocação que eu fui chamado, e por muito tempo eu vivi longe disso. Por muito tempo eu vivi como se fosse nem sequer um cristão. Por muito tempo eu vivi como alguém que nem sequer considerava que o Senhor existe. Apesar dele existir e de saber que eu tinha um Deus que estava sobre a minha vida. Então por algum tempo eu também errei e vivi longe dos caminhos do Senhor. Às vezes até dentro da igreja. Mas quando o Senhor fez esse versículo saltar aos meus olhos, esse foi um dos versículos que virou uma chave na minha vida. Este versículo virou uma chave na minha vida. Porque quando eu recebi do Senhor essa palavra, eu comecei a dar uma resposta diferente. Eu consegui até casar, por causa desse versículo. Porque eu não fui um homem assim, um rapaz com muitos amores, na minha solteirice, mas somos adultos aqui, todos nós sabemos que mesmo você tendo casado com essa pessoa que está do seu lado hoje, pode ocorrer que antes desse casamento você tenha tido outros relacionamentos. São raras as vezes que você encontra uma pessoa que tem o primeiro namorado e casa com ele, amém, gente? Ou a primeira namorada e casa com ela. Realmente existe uma jornada, um acúmulo de experiências que não recomendo para ninguém. Se eu puder falar aos solteiros: fique só enquanto o Senhor quer que você esteja só, continue assim, porque você vai arrumar problema. Isso não é bom. Mas alguém que está solteiro, uma pena que hoje os irmãos aqui todos já maduros, casados, gostaria que os jovens estivessem aqui para poder ouvir isso. Mas os solteiros, eles precisam viver da maneira digna da vocação em que foram chamados para viver, se eles quiserem casar. Porque quando que eu fui conhecer a Pri e casar com ela, foi quando eu tomei uma postura diferente. E deixei todas as minhas aventuras amorosas, se eu posso dizer assim, os meus relacionamentos antigos, e falei assim: eu não quero mais me relacionar com ninguém a não ser com a minha esposa, que eu ainda não conheço. Mas eu quero encontrar a minha esposa, eu quero ter um compromisso sério com ela, e essa mulher, eu vou ser fiel a ela já desde já, mesmo não conhecendo. Eu não quero mais uma vida assim. Foi aí que também aprendi que na verdade um beijo fora do casamento, mesmo que você não conheça a esposa futura, é também um adultério. Porque o Senhor tem para cada um de nós uma pessoa, e se eu ficar saindo por aí, enfim, falei para os irmãos aqui, nessa mensagem seria mais para os solteiros, né?
Mas se os solteiros ficarem saindo por aí, fazendo de qualquer forma, não vão conseguir viver dignos da vocação que foram chamados para viver. Então, depois de ter me consagrado, ter me separado para o Senhor, ter me limpado, me desintoxicado de todos os relacionamentos antigos, foi quando o Senhor me apresentou a minha esposa, e aí eu casei. E glória a Deus por isso, porque é quase um milagre. Hoje os irmãos me conhecem numa versão ainda aperfeiçoada. O que Deus fez foi fechou os olhos da Pri, assim. O que o Senhor fez foi algo maravilhoso, foi um milagre, gente, foi um milagre. Era só nariz andando por aí, cara. Hoje tem nariz também, mas eu tenho um pouco mais de massa, né? Eu parecia bem o Filipinho, assim, de magro. Cesta básica, não tem carne. E mesmo assim o Senhor me deu essa graça de casar com uma esposa linda. E ela já era bonita desde lá, não foi nem aperfeiçoada, continua bonita até hoje, mas desde aquela época ela era muito linda. Mas o que eu percebo é que precisa haver em nós uma postura diferente a partir do nosso chamado e a partir da nossa vocação. Para o que você foi chamado? Qual é a sua vocação? Dentro do corpo e fora do corpo de Cristo. Para o que Deus está te habilitando? Então, eu não sei responder essa pergunta. Quem sabe responder essa pergunta é você. E se você ainda não sabe, não tem nada de errado com isso. Você precisa descobrir. Talvez você ainda não saiba, mas não tem nenhum problema. Você vai saber a partir de um lugar de oração, de busca. E agora que você sabe, então agora você precisa se comportar como quem está já ocupando esse lugar. Glória a Deus. Então os irmãos, como eu estava falando, me chamavam de pastor porque já tinha até um rebanho. A gente congregava numa igreja maior, numa igreja grande, e que a gente tinha a responsabilidade de liderar uma célula. Essa célula começou com 4 ou 5 pessoas, depois foi crescendo, a gente chegou num grupo de 30 jovens ali dentro de uma casa, a gente se reunia semanalmente, e nós exercíamos aquele cuidado sobre aqueles irmãos, ou seja, vivendo da maneira digna da vocação em que fomos chamados. Glória a Deus. A Bíblia continua dizendo assim, nos versos 2 e 3, com toda a humildade, e mansidão, e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos trabalhar primeiro, no verso 2, com humildade, com toda a humildade. Por que nós precisamos de humildade na hora de viver dignos da vocação em que fomos chamados? Porque às vezes a vocação e o chamado que nós temos é glorioso demais. Por quê? Porque o chamado é do Senhor, mas ele precisa de alguém para ocupar o lugar. Às vezes, o chamado e a vocação que nós temos é glorioso. Outro irmão que eu gostaria que estivesse aqui hoje seria o Alisson. O Alisson tem um chamado da parte do Senhor, está cumprindo uma vocação que é um cargo importante na sociedade. Ele está se formando juiz. Alguém que se forma juiz, poxa, tem diante dos homens uma importância diferente. Mas ele precisa conservar o quê? Toda a humildade, porque a gente sabe que há algo falto e escasso nos juízes da terra hoje. É o que mais se falam sobre os juízes, eles pensam que são deuses. É ou não é verdade? Por eles terem a decisão do que vai acontecer com a vida de uma pessoa, eles pensam que são deuses, mas aquele que vive de acordo com a vocação que foi chamado, eu sou um pouco repetitivo, né, gente? Mas isso fixa na nossa mente. Então me perdoem por ser repetitivo, mas isso te ajuda, tá? É alguém que precisa fazer isso com humildade, porque às vezes vai ocupar um lugar que é glorioso. E se não fizer com humildade, vai se perder no próprio chamado. Vai ser condenado pela própria vocação. Vocês conseguem imaginar algo assim? Deus, quando chamou Noé para construir uma arca e trouxe o dilúvio, passou o dilúvio, a terra estava muito regada e a vinha que Noé plantou deu muitos frutos. Olha, a vinha é uma bênção de Deus. A vinha era já uma resposta ali de um chamado que Noé tinha respondido, um tempo de desfrutar sobre a resposta da vocação e do chamado que ele viveu. Mas chegou naquele momento, ele plantou a vinha, colheu os frutos e se embriagou com a própria vinha, ou seja, se perdeu na bênção do Senhor. Se desviou no desfrutar do seu próprio chamado.
Assim como eu, estando aqui hoje, tenho que tomar um cuidado muito grande de sempre estar ouvindo a voz que já me chamou lá atrás. Se eu me perder dessa voz, eu vou me condenar pelo meu próprio chamado, e para mim a condenação ainda é pior. Porque eu estou no lugar de ensino, e a Bíblia fala, sejam entre vós poucos aqueles que ensinam, porque vocês serão julgados com maior rigor. Então, para mim, o juízo de Deus é ainda maior, caso eu me desvie. Por isso eu preciso sempre estar ouvindo a voz que me chamou e que me vocacionou, porque se eu esquecer dessa voz, eu vou me perder no meio do caminho. Se eu me perder no meio do caminho, a própria vocação e o próprio chamado que eu estou respondendo e atendendo, vão me tirar do Senhor, vão me roubar do Senhor, e eu vou ser condenado. Mas viver de maneira digna da vocação que foi chamado, é viver com honestidade, com simplicidade, no melhor sentido da palavra simples, na humildade, com entendimento de que se eu fui chamado para ser alguém que ocupa um lugar de destaque no meio da sociedade, eu fui chamado por Deus, e é Deus quem está me colocando neste lugar, e se alguma glória precisa acontecer, essa glória é para Ele. Por isso, Jeremias capítulo 9, verso 23 diz assim, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas se alguém for se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, diz Jeová. Aí a gente não se perde mais no chamado, porque agora eu estou ocupando o lugar do meu chamado, eu estou aqui exercendo agora mesmo a vocação que o Senhor me chamou para exercer, mas se eu estiver aqui com humildade, entendendo que foi o Senhor que me colocou, e eu sou apenas uma ferramenta nas mãos dele, Ele vai ser exaltado através da minha vida, e eu não vou me perder no meio do meu chamado. Eu costumo dar um exemplo, que eu gosto de ser pedagógico, eu costumo dar um exemplo para os irmãos, a Pri já me elogiou desse exemplo, falou que é muito claro. Eu tenho várias ferramentas, que inclusive minhas ferramentas todas têm nome. Eu tenho um martelete de furar parede, ele chama Tião. E eu tenho a outra máquina que chama Valkyria, eu tenho uma outra máquina que chama Cecília, eu tenho uma outra... Enfim, eu tenho minhas máquinas, eu conheço elas pelo nome. Olha que coisa interessante, ficou mais didático ainda, amor, porque agora... eu conheço pelo nome minhas ferramentas. Meus carros, tudo tem nome, tudo tem... Eu tenho essa brincadeira com os meninos lá da empresa. Lá. Quando eu chego na casa de um cliente e não tem nada, assim, ele fala, eu quero uma escada aqui. Aí a gente vai lá, traz o material, ferro, madeira, e começa a trabalhar, e aquilo do nada sai, dali a algum tempo, uma escada, bem feita, bonita, de ferro, madeira, tudo envernizado, pintadinho, pronto, com guarda-corpo. Aí o cliente olha para aquilo e ele me glorifica por aquilo que nós fizemos. Ele glorifica a minha equipe, ele glorifica as pessoas, mas ele não conhece as minhas ferramentas. Então preste atenção nisso. Na obra do Senhor, quando as pessoas virem a obra do Senhor, quem precisa ser glorificado é aquele que fez a obra. Amém? Não as ferramentas, nós somos apenas as ferramentas. Mas sabe de uma coisa? Eu glorifico as minhas ferramentas. Porque quando eu pego uma máquina na minha mão, eu falo assim, eu sei que essa daqui é capaz de exercer o chamado dela. Essa daqui vive de acordo e digna da vocação em que ela foi chamada. Essa daqui foi chamada para cortar e vai cortar agora. Vá! Essa aqui foi chamada para soldar e vai soldar. Essa aqui foi chamada para medir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Assim é o Senhor fazendo a obra dele através da igreja, na multiforme sabedoria de Deus, usando cada um dentro do seu chamado e glorificando cada uma das suas ferramentas dentro da missão de Deus para os homens. Por isso nós vamos viver a nossa vocação com humildade. É o primeiro ponto que a Bíblia fala aqui em Efésios 4, então. Viver a vocação com humildade. Segundo ponto, mansidão. Por quê? Porque Jesus não pode ser mal representado. Precisamos exercer a nossa vocação com mansidão. Por quê? Porque Jesus não pode ser mal representado. Isso está gravado já? Você gravou no seu... Ai, quase que eu falei igual o Pablo Marçal aqui, gravou no Drive? Gravou aí na sua mente, em nome de Jesus? Nós precisamos fazer a obra do Senhor com mansidão, porque Jesus não pode ser mal representado. Por quê? Porque não adianta nós sabermos as verdades de Deus e conversarmos com quem não sabe e sermos ásperos no lidar com essas pessoas, porque
nisso nós não vamos ganhar o coração. Jesus falou: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. Ele usa essas mesmas duas palavras. Ele atendeu a vocação e o chamado dele com humildade e com mansidão. Por isso não adianta um pastor ser bom na eloquência, ser bom de Bíblia, um teólogo perfeito, formado, doutorado, bacharelado, doutorado, mestrado, divindade em teologia, e na hora de ensinar o povo, ele humilha as pessoas. Na hora de ensinar o povo, ele fala de maneira áspera, e depois ele dá a desculpa falando assim: é porque eu sou assim mesmo, eu sou enérgico, eu sou sanguíneo, eu falo assim mesmo, eu sou colérico. Não, aqui em Efésios 4 não está escrito, mas lá em Gálatas 5 que o Gabriel pregou ontem, nós sabemos que a temperança também é um fruto do Espírito que precisa acompanhar a nossa vocação e está ligada à mansidão. Por isso a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós temos que corrigir uns aos outros, mas a Bíblia sempre fala em mansidão, em amor e com mansidão. Corrigir como, gente? Em amor e com mansidão. Por quê? Porque se eu venho e dou uma voadora de 2 pés no meio do peito do Gabriel e falo assim: ó, como que você dá uma dessa, cara? Você vem pregar aqui ontem e depois você sai fazendo isso, aquilo outro. Aí na semana que vem, eu preguei hoje, semana que vem quem cai sou eu. Com a régua que vocês medirem, vocês serão medidos. Então é bom que eu seja misericordioso com o meu irmão no tratar, é bom que eu seja manso na hora de ensinar, porque eu também vou ser tentado na mesma coisa que ele foi tentado. E aí, se eu fui manso com ele, o Senhor também vai ser manso comigo, e misericordioso comigo. Glória a Deus. Vocês estão comigo? A Bíblia fala que nós devemos então cumprir o nosso chamado com humildade, mansidão, e qual que é o próximo? Longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Longanimidade é um ânimo longo. Deus é longânimo. O que significa isso? O nosso Deus, ele é tardio em irar-se, ele é tardio em mudar de status, desculpem, faltou palavra aqui, mas ele é tardio em mudar de humor, O Senhor é longânimo porque Ele é sempre o mesmo Deus, atuando da mesma forma, por o maior tempo possível. E é uma característica que Ele quer trazer para nós também. Longânimo é continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com o mesmo ânimo do começo. Sabe Josué? Quando chega lá com seus 80 anos e ele fala assim: quando nós fomos chamados, Moisés, nós fomos chamados lá atrás, há 40 anos atrás, mas hoje eu ainda sinto o mesmo vigor, e o mesmo ânimo que eu tinha naquela época, e eu vou possuir essa terra, porque eu estou carregado desse ânimo que eu tinha desde aquela época. Um homem longânimo. Sabe de uma coisa? O nosso chamado nessa terra, gente, olha, é assim, nós vamos avançar um pouco, e ensinar, e fazer os irmãos crescerem. O meu chamado, por exemplo, é esse. Então eu chego aqui e prego para os irmãos, e treino os irmãos, e preparo, e alguns irmãos se destacam para o ministério, e vão para um ministério pastoral. Eu falo: uau, está pronto, glória a Deus. Não está, porque o irmãozinho que ainda não come nem feijão e arroz, voltou a sentar aqui nas cadeiras de novo. Eu vou recomeçar todo o processo, eu vou baixar a plataforma, fazer dela uma mesa e servir os pequeninos, e vou começar a falar: olha, Jesus morreu por você, o diabo é ruim, né? Não presta, o pecado acabou com a vida do homem. Vem cá, deixa eu ensinar elementos básicos da fé para você. Vocês estão comigo? E como que eu vou conseguir cumprir esse chamado? Com um ânimo longo, porque para mim esse processo recomeçar não pode ser um peso. Para mim esse processo recomeçar é mais um desafio, mais uma alegria, e um contentamento em poder ver mais um irmão que está chegando agora e que vai ser formado um discípulo de Jesus. Alguém que está começando na carreira da fé, alguém que está se achegando e não sabe nada. Eu falo assim: uau, que oportunidade eu tenho de começar a escrever agora uma história junto com o Espírito Santo na vida dessa pessoa. E eu dei o exemplo do meu chamado, mas cada um de vocês tem a sua vocação, o seu chamado, e vocês precisam agir com ânimo longo no seu chamado. Agir com ânimo longo é ter
perseverança, é ter continuidade, é ter constância. Diga comigo, constância. Isso é importante. Ânimo longo tem tudo a ver com a constância. Por mais que a sua velocidade seja 4 km por hora na corrida da fé, que é alguém andando, essa precisa ser a sua constância, até que o Senhor te dê preparo físico para correr mais rápido. Mas precisa pelo menos ser constante na velocidade que o Senhor te chamou para percorrer, glória a Deus. Isso é ânimo longo, é continuar a chamada do Senhor com o mesmo ânimo do começo. Agora, lógico que o Senhor nos impulsiona a viver cada vez mais profundo nele. Então eu comecei correndo aos 4 km por hora na corrida da fé, mas eu perseverei, eu mantive constância, eu não parei. Aí o Senhor fala: filho, eu acho que você já está preparado para andar um pouco mais rápido, eu vou acelerar um pouco as coisas aí na sua vida, eu vou te dar algumas responsabilidades novas, começa a andar aí a uns 8 km por hora, e você vai andando, e você fala assim: pelo menos agora eu sei que eu tenho que correr mais, mas também não vou parar porque corri mais. Eu vou continuar com ânimo longo, eu vou continuar com longanimidade dando uma resposta ao Senhor. Vocês estão comigo? Glória a Deus. E no versículo, o versículo 2 ainda termina falando aquilo que a gente já falou várias vezes para os irmãos já devem saber: suportando uns aos outros em amor. E este suporte não quer dizer, na intenção do autor, não quer dizer tolerar o irmão em amor, né? Como a gente fez por muito tempo, a gente falou isso, né? Você ama fulano de tal? Não, eu tolero, eu suporto. Não. A Bíblia fala para nós servirmos de suporte aos irmãos, assistência, cuidado, né? E tem tudo a ver com isso. E aí no versículo 3 diz assim: fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui eu quero trazer uma pergunta que é uma problemática para nós aqui. O apóstolo Paulo está falando de serviço, de vocação, de chamado, de cargos, tarefas. E aí ele vem e fala assim: mas façam de tudo para preservar a unidade do corpo. E eu quero fazer uma pergunta para você, fica aqui comigo. A unidade, a comunhão, o corpo, a família de fé é mais importante do que o serviço? É uma resposta que a gente fica meio sem saber como responder, porque eu mesmo fui pensar nisso e fiquei assim, acho que depende. Não quero relativizar as coisas, mas eu acredito primeiro que sim. Os relacionamentos estão acima do serviço. Os relacionamentos são mais importantes do que o serviço. Porque entre perder o meu irmão para fazer aquilo que fui chamado para fazer, é melhor conservar o meu irmão. Vai e ganha o teu irmão, a Bíblia fala. Tem uma intenção nisso, vocês estão comigo? Então presta bastante atenção. Ao invés de escolher muitas vezes atender a vocação e o chamado que eu tenho, às vezes é melhor eu amparar e suportar o meu irmão e sustentar ele em amor. Desde que, e agora é o ponto que eu vejo uma controvérsia, desde que os relacionamentos não nos impeçam de viver o nosso chamado, glória a Deus. Que aí tem um outro ponto. Existem relacionamentos que querem travar a nossa vocação e o nosso chamado. Existem pessoas que querem parar a nossa vocação e o nosso chamado. Às vezes, quando nós damos um passo de fé e começamos a fazer, eu sei que agora a COD vive num tempo de muita maturidade nisso, e quando um irmão é chamado aqui, todos prestigiam e desfrutam daquilo que o irmão pode trazer, por exemplo, na plataforma, e nós não temos esse tipo de problema, mas vamos trazer uma vacina preventiva aqui em nome de Jesus, porque eu sei que às vezes já aconteceu em outros lugares, e já vivi isso no meu ministério várias vezes, quando uma pessoa se levanta para fazer algo que não estava sendo feito, outras pessoas ao redor começam a ficar com raiva daquele que fez. Ninguém se levantou para fazer, aí um levanta, todo mundo fica com raiva. Isso é sinal de imaturidade, infantilidade. E a gente vai ver vários exemplos na Bíblia, de homens que, se fossem pensar nisso, não teriam respondido ao chamado deles. Vários exemplos. O próprio Jesus é um exemplo disso. Jesus é um exemplo de um homem que, se fosse olhar para aqueles que estavam tentando impedir o chamado dele, ele não faria. Qual foi o chamado de Jesus? Ser um sacrifício substitutivo para os homens. Na hora que ele está indo, um irmão da igreja dele
vai lá e cutuca e fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai poder fazer uma coisa dessa. Morrer na cruz, logo o Senhor, não vai. Jesus amava muito Pedro, e o relacionamento de Jesus com Pedro era muito sólido, e Jesus não ia perder o relacionamento com ele, mas ele falou assim: aparta-te de mim, Satanás, porque se for depender da sua escolha para responder ao chamado que vai salvar toda a humanidade, ou ficar tentando te agradar, meu irmão, você me perdoa, mas você vai ficar muito desagradado e desapontado comigo, mas eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Se eu parar nas pessoas, então eu não estou sendo movido por Deus. De ambos os lados, numa via de mão dupla, eu posso parar tanto nas críticas das pessoas, como eu posso parar também nos elogios dela. Mas nós não somos o fim, nós somos o meio pelo qual as pessoas acessam a Jesus. Então, como eu não sou um fim, não me importa se as pessoas querem fazer parar o meu ministério, o meu chamado, eu vou continuar respondendo à vocação que eu fui chamado para viver, porque assim eu sei que lá na frente eu vou ver a recompensa de ter respondido ao chamado do Senhor. E é uma pena que alguns queiram ficar para trás nisso. É uma pena que alguns não queiram amadurecer nisso. É uma pena que quando um irmão cresce, o outro fica olhando com um olhar de inveja. Eu estou falando aqui de uma vacina preventiva, glória a Deus, gente. Eu não vejo isso mais na COD, mas eu estou trazendo uma preventiva aqui em nome de Jesus. De tempo em tempo é bom essas palavras virem para já deixar esses espíritos mais afastados aqui. Negócio ruim de lidar esse espírito. Eu repreendo esse demônio em nome de Jesus, esse espírito de Caim. Repreendo ele em nome de Jesus. Por que eu repreendo? Porque eu sei que nós fomos chamados para crescer dentro da vocação que nós fomos chamados. E o espírito de Caim não vai nos atrapalhar. Não vai nos roubar. O Senhor vai nos levar para este lugar de cumprimento do nosso chamado. Eu vejo alguns homens na Bíblia que viveram de acordo com a vocação que foram chamados para viver. E eu quero usar dois homens que têm uma semelhança aqui, homens de governo: José do Egito e Davi. Dois homens que foram chamados por Deus para governar. E o que é um governador? O que é um líder? O que é alguém que ocupa o lugar de liderança? É um solucionador de problemas. Tudo quanto é BO vai sempre chegar naquele que lidera. Às vezes alguns BOs pequenos vão ficando nos liderados, as coisas corriqueiras. Mas depois que elas vão passando a um nível um pouco mais difícil de resolver, elas vão subindo os cargos e vão chegando nos lugares de maior liderança. Então quem aqui na casa ocupa um lugar de liderança sabe que quando o BO é brabo, vai chegar para você. E por que você ocupou o lugar de liderança? Porque desde sempre você viveu de acordo com a vocação que você foi chamado, ou seja, você foi um solucionador de problemas. Ou eu sou um solucionador de problemas, ou eu posso ser um causador de problemas, que tem as duas coisas. Pode ocorrer que alguém nem cause nem solucione, mas no geral, ou faz uma coisa ou faz outra. No geral, quem não soluciona problemas causa problema. Eu estou falando mais assim, como é parte da nossa vida, lá no meio corporativo também. E eu percebo que esses homens foram solucionadores de problemas onde eles andaram. José, ele foi chamado por Deus para governar quando ele era jovem. Deus deu um sonho para ele, que ele deveria ter também naquela época, acho que por causa da imaturidade dele, não soube usar a vocação e o chamado dele com humildade. E eu vou falar para vocês por quê, porque Deus deu um sonho para ele, não falou para ele contar para os irmãos. Só que ele já sabia que os irmãos dele não gostavam dele. E o que ele foi fazer? Foi falar para os irmãos. Falou assim: gente, tive um sonho. Eu vi 12 feixes se dobrando a um feixe que era meu. Aí os caras falaram: pronto. Agora você está querendo falar que a gente vai se ajoelhar diante de você, que você vai governar sobre a gente? Ele falou: não, pô, nem disfarçou. E falou: e teve mais, outro dia tive outro sonho, que as estrelas e a lua e o sol se dobraram diante de mim. Então o pai e a mãe também vão, sim. Então, sabe, ele querendo ocupar o lugar antes de ser preparado, antes de viver da maneira digna que foi chamado para viver, ele quis ocupar o lugar. Mas aí Deus falou assim: espera aí que eu vou trazer você num processo que vai te dar humildade, vai gerar humildade em você. Aí você tem que tomar cuidado, porque quando você é orgulhoso e soberbo, o processo para te fazer humilde é muito doloroso, cara.
Você chega num ponto onde você declara com a sua própria boca, aí você fala assim, agora talvez eu consiga ter entendido alguma coisinha aqui. Mas chega num lugar e você fala assim, eu sou um fracasso. Eu sou um miserável homem pecador. Porque o processo de Deus para quebrar o orgulhoso, meu irmão, ele pega assim, ó, os irmãos de José, e esses irmãos vendem José. E ele é tirado da sua família, da sua casa, da sua terra, e ele é vendido como escravo pelos midianitas. E aí os midianitas passam, levam ele e vendem ele lá no Egito para a casa de Potifar. Vocês conhecem a história? E depois que ele passa por esse tratamento, esse homem começa a trabalhar de um jeito diferente agora, ele começa a atuar de uma maneira diferente. Eu percebo que há um espírito de excelência do Senhor sobre ele. Ali parece que José começa a se converter. Pelo menos dessa questão da humildade. Mas eu percebo José na casa de Potifar com uma bênção da parte de Deus, porque a Bíblia fala assim, tudo que ele colocava a mão prosperava. Ou seja, um solucionador de problemas. Na casa de Potifar, José, ele colocava a mão em qualquer coisa da casa, prosperava. Eu fiquei imaginando que até mesmo assim o Potifar chegando para José e falando assim, José, vem cá, rapaz, eu plantei esse pé de amora aqui, faz um tempo já, isso aqui não dá fruta, cara. 5 anos que está plantado, está grande já e não tem fruta. José vai lá, peraí, deixa eu resolver isso aí. Jogava lá que nem os caipiras fazem, minha mãe, eu faço isso aí, joga um pó de café, uma casca de ovo no pé da fruta, a fruta começa a ficar mais bonita, mais vistosa. Joga um adubo. Aí fala assim, olha lá, no próximo ano a árvore estava prosperando, estava frutificando. José, vem cá. Rapaz, essa parede aqui, infiltração, dia e noite aqui, rapaz, nunca resolvi isso aqui. Ia lá, tratava a parede, pá, sumia a infiltração. Falou, rapaz, esse cara é bom, resolveu até a infiltração, ninguém resolve isso aí. Fica comigo aqui, gente, é só uma ilustração. Até que chega um momento em que José, ele passa por aquela situação onde a esposa de Potifar arma uma cilada para ele. E aí nesse processo que Deus tem de fazer José ficar mais humilde para cumprir o chamado dele, Deus permite que ele seja preso. E lá na cadeia, o que José se torna lá na cadeia? Um solucionador de problemas. O copeiro com um sonho, o padeiro com um sonho, e ele chega para os dois. Na verdade, para o padeiro, ele só interpretou o sonho, não resolveu nada, né? Porque o padeiro, coitado. O copeiro, ele falou assim, ó, você está se vendo no seu sonho servindo o rei de novo, porque você vai voltar a servir o rei vai restaurar o seu ministério, o seu chamado. Mas para você, padeiro, não. Para você há uma condenação de morte preparada. E aconteceu exatamente como José tinha interpretado. O copeiro vai servir o rei de novo, mas se esquece de José, e vocês conhecem a história. Mas passa um pouco de tempo, o copeiro lembra, o Senhor faz ele lembrar. Ele fala assim, Faraó, o senhor está tendo um sonho aí, está perturbado com ele. Teve um rapaz que interpretou meu sonho na cadeia, chama ele. Chamou, deu um banho no José, colocou diante do rei, o José foi lá resolver. Fala, rei, qual que é o sonho? Foi assim, assim, assado, então tá bom. José acaba se tornando um solucionador de problema no palácio de Faraó. E aí Faraó fala assim, existe alguém mais capaz, mais hábil de governar esse lugar todo aqui, senão esse homem que está cheio do Espírito Santo de Deus? Eu quero que ele reine. A voz dele vai tão alta, quase quanto a minha, só a minha voz vai ser mais importante do que a dele. O que ele falar, está falado aqui nessa terra. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que quando José estava com seus irmãos, no meio de tantos ciúmes, disputa, ele estava sendo treinado para o âmbito político mesmo, porque na política o que tem é isso. Na política o que mais tem é enrosco, sabe? Eu acho engraçado que eles são muito respeitosos, falam assim, Vossa Excelência é um ladrão. Fala, Vossa Excelência é um larápio. Fala, mas ele chama de Vossa Excelência para xingar, né? Que respeito, muito legal. E é assim, é um embate político, é disputa, é discurso e tal, e um confrontando o outro. Então Deus já estava treinando aquele homem, desde a sua família, entre os seus irmãos,
a ocupar os lugares políticos. E não tem uma semelhança com Davi? Porque Davi também não era bem visto pelos seus irmãos. Davi já estava sendo treinado lá no pasto para pastorear. Enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele estava sendo treinado por Deus para pastorear Israel. Ou seja, vivendo de acordo com a vocação em que ele foi chamado. Um solucionador de problemas. Davi vivia de acordo com a vocação que ele foi chamado para viver, porque ele, lá no capítulo 16 de Samuel vai lá e unge Davi como rei. Ele se torna rei, gente? Não. Mas passa a viver como se fosse. Como eu falei, o maior cargo de liderança geralmente vai resolver os maiores problemas de um lugar. Qual que era o maior problema do capítulo 17? Vocês estão comigo? Qual que era o maior problema do capítulo 17? Golias. O maior problema que uma nação tinha, Saul, que era o rei, vigente na época, não conseguia resolver. Então, Deus levanta o seu solucionador de problemas e fala assim: agora eu preciso que você ocupe o seu lugar. Viva de acordo com a vocação que você foi chamado, Davi. Davi falou assim: deixa comigo, Senhor. 5 pedras, uma funda, e falou assim: deixa que eu combato esse gigante. E aí, mais uma vez o que eu falei, os relacionamentos tentando impedir Davi. Os irmãos dele falaram assim: rapaz, você é encrenqueiro mesmo, você é louco para arrumar encrenca, né? Toda vez você com isso aí, rapaz, você é o cara, você é o iFood nosso aqui, que você quer entregar o lanche? O que você quer arrumar com derrubar gigante? Você não consegue nada com isso? Davi falou assim: eu estou posicionado porque o Senhor me ungiu para reinar, e eu sou agora um solucionador de problemas, e eu vivo de acordo com a vocação que eu fui chamado. E agora eu dou a resposta que o Senhor me chamou para viver. Davi pegou as pedras, derrubou o gigante, tirou a cabeça dele e resolveu o maior problema que aquela nação tinha naquela época. Solucionador de problemas. Chegou uma hora que Saul estava endemoniado. Quem que solucionava aquele problema? Davi. Chegou outro momento em que Davi foi perseguido. Eu falei que quem é solucionador de problema não é causador de problema. Quando Davi foi perseguido, ele poupava o rei. Porque ele sabia que se ele matasse o rei, ele arrumava problema. Ele falou assim: não fui chamado para trazer problemas, fui chamado para solucionar. Eu não fui chamado para causar mais BO. Eu não fui chamado para causar uma revolta. Eu não fui chamado para trazer um golpe de Estado, que está em alta essa fala hoje. Eu não fui chamado para trazer golpe de Estado. Eu fui chamado para reinar e para solucionar problemas. Eu não vou matar o rei. Então ele poupava o rei. Até que chega um momento onde, depois de tanta perseguição, o próprio Deus resolve tirar Saul do governo e coloca Davi. E a gente vê que esses homens viveram de acordo com a vocação que eles foram chamados para viver. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Muitas vezes, nós somos chamados para uma vocação, para responder a algo para o Senhor. E nós não respondemos porque nós estamos interessados em viver a vocação do outro. Porque é muito esplendoroso quando o outro está fazendo e está dando certo. Esses dias eu conversando com o pastor e fui dando alguns testemunhos daquilo que nós temos feito aqui na casa. E ele trouxe uma fala que eu fiquei um pouco preocupado. Ele falou assim: pastor, eu gostei muito do que o senhor falou. E eu entendi a intenção do coração dele. Ele é um homem humilde e eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Mas eu fico preocupado. Ele falou assim: pastor, eu estou vendo que tudo que o senhor está fazendo é muito bom e eu preciso copiar isso. Eu falei: olha, cuidado. Não há uma receita para isso. Cada igreja foi chamada para viver de uma forma. Renan, tem uma coisa, você que é nerd e gosta dessas coisas, tem uma sigla que chama assim CNTP, Condições Normais de Temperatura e Pressão. Certos materiais submetidos a uma certa temperatura e pressão vão se tornar outro material. Em outra temperatura e pressão, ele vai se tornar um outro material. Por isso que às vezes a conversa que a gente tem deitado na cama, agora eu vou usar uma fala do pastor Paulo Borges Jr. aqui.
A conversa que a gente tem com a nossa esposa deitado na cama pode ser muito diferente da mesma conversa feita na cozinha enquanto ela está lavando a louça. Glória a Deus. Vocês estão comigo, gente? Porque a pressão e temperatura no quarto é uma, a pressão e temperatura no meio dos afazeres da cozinha é outro. Vocês estão comigo? Glória a Deus, gente. Por isso nós não podemos pegar aquilo que está dando certo para o outro e tentar replicar na nossa vida copiando, porque deu certo para ele. Porque na minha vida é outra condição de temperatura e de pressão. E aquilo que para ele virou diamante, para mim vai virar carvão. Porque as condições dele de temperatura e pressão são mais altas. Por isso virou diamante. Nas minhas condições, não vai virar. Vocês estão comigo? Um dia perguntaram para João Batista: quem é você? Você é Elias? Você é fulano? Você é ciclano? Ele falou assim: não, eu não sou nenhum deles. Vou trazer a pergunta traduzindo para a nossa mensagem de hoje. A vocação do seu chamado é ser Elias? A vocação do seu chamado é isso, aquilo outro? João falou assim: nenhuma dessas. Eu sei quem eu sou, a vocação do meu chamado eu sou a voz que clama no deserto: endireitai as veredas do Senhor, endireitai os caminhos do Senhor. Quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho uma identidade em Deus, quando eu sei qual é a minha vocação e o meu chamado, eu não fico desejando viver o chamado do outro. Eu não fico sonhando e desejando viver a vocação do outro. Mesmo que a vocação do outro e o chamado do outro seja muito bonito. Eu tenho uma amiga muito querida, muito espiritual, mulher de Deus, mas que uma vez eu precisei corrigir ela, porque ela, quando via um missionário fazendo algo que era assim, muito impactante para a nossa realidade, para a nossa cultura, ela falava assim: nossa, eu não estou fazendo nada para o Senhor. Essa mulher dava o sangue pela igreja, às vezes literalmente. Eu falava assim: como assim você não está fazendo nada? Esse homem está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Olha tudo o que você está fazendo. Ela falou assim: mas pastor, perto do que ele faz. Eu falei: não, o que ele faz, ele foi chamado para fazer. Você está fazendo o que você foi chamada para fazer. Se não tivesse uma pessoa, falei o nome dela, né? Como você, na igreja que nós estamos hoje, como que teríamos tantos problemas resolvidos? Como você resolve? Por isso, ainda que a gente olhe para alguns chamados e alguns ministérios e fale assim: uau, que coisa linda, que impactante, que forte. Glorifique a Deus pela vida desse outro irmão, dessa outra pessoa. Mas se você olhar Efésios capítulo 4, os versos 4, 5, 6, depois o apóstolo Paulo vai continuar falando sobre o corpo de Cristo. Multiforme sabedoria de Deus, cada um vivendo de acordo com o seu chamado e com a sua vocação. Cada um vivendo de acordo com aquilo que Deus chamou para fazer. Glória a Deus, gente. Hoje, já é o tempo, eu quero convidar o Ministério de Louvor a se posicionar, mas hoje já é o tempo de você viver aquilo que o Senhor já te fez sonhar antes. Hoje você sonha com o seu chamado, com a sua vocação, mas pode ocorrer que você ainda não esteja vivendo de acordo com esse chamado, com essa vocação, porque você fala assim: eu não ocupei esse lugar ainda. Eu sei que um dia eu vou para esse lugar, mas eu ainda não estou nesse lugar, não vou fazer. Mas o Senhor está te chamando para viver agora, de acordo com a vocação que você foi chamado, em nome de Jesus. Comece a se comportar como aquele que já está nesse lugar. Comece a viver de acordo com o seu chamado, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, quero orar junto com os irmãos.